Imagine ser condenado à morte. Agora, imagine ser condenado à morte 7 vezes no mesmo dia. Esta é a história real e quase inacreditável de John Smith. Um homem comum que, no século XVII, na Inglaterra, se tornou uma lenda por uma razão extraordinária. Ele simplesmente se recusava a morrer. No século XVII, a Inglaterra era um lugar onde a justiça era rápida e brutal. Roubo, o crime de John Smith, era punido com a forca. Para a sociedade da época, uma execução pública não era apenas um ato de justiça. Era um espetáculo. Multidões se reuniam, vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias. E o condenado era o centro das atenções. Um aviso vivo para quem ousasse desafiar a lei. Naquele dia fatídico, John Smith subiu ao cadafalso. Ele não era um nobre, um soldado ou um revolucionário. Era apenas um ladrão comum. Um rosto na multidão, prestes a ser apagado da história. A corda foi colocada em seu pescoço. O carrasco empurrou a alavanca. O corpo de John caiu, balançando no ar frio da manhã. A multidão observava, esperando o fim inevitável. Mas o fim não veio. Passaram-se minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente, quando seu corpo foi retirado, um murmúrio chocado percorreu a multidão. John Smith ainda respirava, fraco, mal consciente, mas vivo. Para muitos, aquilo era um milagre, um sinal divino de que aquele homem não deveria morrer. A crença popular da época dizia que sobreviver a um enforcamento era uma prova da intervenção de Deus. Mas as autoridades não se deixavam levar por superstições. A lei era a lei. A sentença precisava ser cumprida. Então, John foi levado de volta ao cadafalso. A corda foi ajustada mais uma vez. O corpo caiu novamente. E, de forma inacreditável, ele sobreviveu pela segunda vez. A notícia começou a se espalhar como fogo. O homem que não morria. O homem que a morte rejeitava. Relatos da época, embora difíceis de confirmar com precisão, afirmam que não foram uma, nem duas, mas 7 tentativas de enforcá-lo. 7 vezes o ritual da morte foi executado. 7 vezes algo deu errado. Uma vez, a corda arrebentou. Em outra, o nó escorregou. Em outras, o tempo de suspensão foi curto demais para causar a morte por asfixia. Cada falha tornava a situação mais bizarra, mais surreal. A multidão não via mais um criminoso, mas um enigma. Na mentalidade daquela época, aquilo não era uma série de coincidências ou erros técnicos. Era um sinal poderoso. Alguns acreditavam que ele era protegido por anjos. Outros sussurravam que talvez ele fosse amaldiçoado, condenado a viver para sempre, nem mesmo a morte o querendo. A pressão popular se tornou insustentável. A execução, que deveria ser um exemplo de ordem, virou um circo de caos e admiração. Diante do alvoroço e da crescente convicção de que forças superiores estavam em jogo, as autoridades tomaram uma decisão extremamente rara. Concederam o perdão a John Smith. O homem que deveria ter morrido 7 vezes desceu do cadafalso e saiu caminhando livre. A partir daquele dia, ele nunca mais foi apenas John Smith. Ele se tornou uma figura lendária, conhecido por todos como John Rafferan J. Smith, o meio enforcado. Ele viveu por muitos anos após o incidente, uma celebridade local, um lembrete vivo do dia em que a morte falhou. Hoje, os historiadores olham para o caso com uma perspectiva mais cética e científica. Sabemos que as execuções por enforcamento naquela época eram terrivelmente imprecisas. O objetivo era quebrar o pescoço com a queda, causando uma morte instantânea. Mas, muitas vezes, isso não acontecia. A morte vinha lentamente, por asfixia, e se a pessoa fosse retirada a tempo, a sobrevivência era, sim, possível. A história de John provavelmente é um caso extremo dessa ineficiência técnica. Mas essa explicação racional não diminui em nada o poder da sua história. Tente se colocar no lugar daquelas pessoas. Viver em um mundo onde a morte era um evento público e, de repente, ver alguém escapar dela, não uma, mas várias vezes seguidas, é o material de que são feitas as lendas. Quando um fato desafia a lógica de uma era, ele se transforma em mito. John Rafferan J. Smith não foi um herói, nem um santo. Era um ladrão que teve uma sorte inacreditável. Mas ao sobreviver à sua própria execução,
ele fez algo que ninguém esperava. Desafiou o sistema, a morte e o destino. E por isso sua história ecoa através dos séculos, um testemunho fascinante da linha tênue entre a realidade e o mito. Se você gostou de mergulhar neste episódio sombrio e real da história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like para nos ajudar a trazer mais narrativas como esta e compartilhe o vídeo com quem também adora um bom mistério histórico. Obrigado por assistir e prepare-se para a próxima história.